Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 14 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal e presidente estadual do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: 2 milhões para a Santa Casa. Verba foi liberada pelo Estado, será usada para a implantação da UTI cardíaca pediátrica. Na Folha de São Paulo, polícia reage com violência a protesto e São Paulo vive noite de caos. No Estadão, confronto fere mais de 100. Paulistanos vivem dias de caos. No Santa Portal, Geraldo Alckmin anuncia investimentos em visita à Baixada Santista. No Boc News, Dia Mundial do Doador de Sangue será lembrado nesta sexta-feira. No G1 Santos e região, manifestantes fecham ruas em Santos. Grupo realiza protesto contra aumento das passagens de ônibus na Baixada Santista. No portal da UOL, com forte repressão da PM, ato em São Paulo acaba com feridos e 241 detidos. Chico. São 8 horas e 7 minutos desta sexta-feira, 14 de junho, e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar de política, das eleições gerais do ano que vem, que já estão na ordem do dia. E esta antecipação do calendário eleitoral se dá pelo noticiário da imprensa, com base nas declarações dos virtuais candidatos, especialmente os presidenciáveis. Aliás, pesquisas recentes do Instituto Datafolha já colocam o favoritismo da presidente Dilma Rousseff na reeleição do ano que vem. Ela venceria, se a eleição fosse hoje, no primeiro turno com 51% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O mesmo aconteceria em São Paulo, com a reeleição do governador Geraldo Alckmin, com 52% das intenções de voto. Alckmin, inclusive, segundo o Datafolha, venceria até mesmo o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se ele fosse candidato ao governo de São Paulo. Mas tudo isso nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que é o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, o deputado federal Márcio França. Mas tudo isso logo após a Paula Paparelli nos trazer as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a quinta-feira amanhece com sol. Durante o dia as nuvens podem aumentar, mas não há previsão de chuva. Podem ficar tranquilos aí. A temperatura varia entre 16 e 26 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. O trânsito é intenso na chegada a São Paulo pelo sistema Anchieta Imigrantes devido à forte neblina no trecho de Serra e Planalto. O trevo de Cubatão, que passa por obras de ampliação, tem tráfego bastante complicado neste momento, o que causa reflexo também na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Está em vigor a operação 5x5 com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. As pistas sul da Anchieta e Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega apresenta tráfego normal até o momento. As balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação, com tempo de espera de 1 hora. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou então acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/enfoquejornal. Chico.
Muito bem, 8 horas e 10 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e em seguida entrevistaremos o deputado federal Márcio França, do PSB. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Portal, um ano de sucesso e referência de informação. No mês de aniversário temos muito o que comemorar. Uma visão regional das notícias estaduais e nacionais. Blogs de personalidades e comentaristas exclusivos. E todo o conteúdo da Santa Cecília TV e FM. Santa Portal, um mundo de informação, entretenimento e serviços. Esperamos seu clique. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 14 de junho, que recebe hoje o deputado federal e presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França. E agora, daqui a pouco, nós vamos ver um VT que retrata a vinda do governador Geraldo Alckmin ontem a Santos, quando Santos foi a capital do estado de São Paulo por conta dos 250 anos de nascimento do patriarca da independência, um dos heróis da pátria, o mais ilustre dos santistas e dos brasileiros, José Bonifácio de Andrada e Silva. Paula. Nesta quinta-feira, Chico, em Santos, o governador anunciou investimentos na habitação e saúde. Em São Vicente foram divulgadas obras como a recuperação da Ponte Pêncio. Em Guarujá, o compromisso de Geraldo Alckmin foi a reabertura de uma unidade do Hospital Emílio Ribas. É o que vamos acompanhar na reportagem de Márcio Guimarães. O governador chegou por volta das 2 horas na nova filial do Hospital Emílio Ribas e inspecionou os leitos hospitalares para doenças infecto-contagiosas. Hospital de referência para todas as moléstias infecto-contagiosas, com a qualidade e a expertise do Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Uma grande conquista. A unidade inaugurada possui 51 leitos, 17 deles de terapia intensiva. A estimativa é de que o hospital atenda em média 2.000 pacientes por ano. A obra custou ao Estado 20 milhões de reais. O plano é que esse hospital, para frente, ele vai de 51 para 150 leitos. Esta é a primeira medida eficaz em doenças infecciosas, do ponto de vista de controle de uma situação que realmente preocupa a todos, especialmente na Baixada, por características próprias, principalmente pelo povo. Muito bem, aí está a reportagem do Caderno Regional, deputado. O senhor participou ontem de parte da solenidade em comemoração aos 250 anos de nascimento do patriarca da independência, não é isso, deputado? Importante essa visita do governador, né? Importante a visita, o ato político de transferir a capital do estado para cá, como já Mário Covas havia feito há uns anos atrás em São Vicente, quando foi da comemoração dos 500 anos do Brasil. O prefeito Paulo Barbosa certamente pediu ao governador e ele atendeu, transferiu a capital em homenagem a Santos, né, pela história que Santos tem, e por ter José Bonifácio, que é um ícone aí da história brasileira, da política, da ciência, porque ele é mineralogista, né? Um cara
sujeito fora da curva, como agora está na moda falar, né? Quer dizer, ele tinha diversas qualidades, né? Um dos gênios da raça, né? É verdade. E então fez homenagem e, claro, quando o governador vem, acaba sempre anunciando novas obras, investimentos, recursos para a Santa Casa de Santos, que são importantes. Em São Vicente, 2 obras importantes, a recuperação da Ponte Pêncio, aquele problema dos viadutos, que há anos, né, a gente vinha brigando, a prefeitura anterior fez os projetos e agora conseguiu efetivamente licitar, que são os viadutos ali que vão impedir aquele trânsito grande de quem vem do litoral sul de São Paulo e que fica preso pelos faróis em São Vicente. Enfim, importante, o governador... Uma obra... Aliás, eu falei para o Paulinho ontem, o prefeito, que o governador tem ficado mais aqui na Baixada do que em outros lugares, né? Porque acho que até, se eu não me engano, acho que é a 6ª ou 7ª vez que ele vem aqui esse ano já. Ele até brincou, dizendo que estava gastando muito por aqui e tinha que voltar rápido para a capital. E ontem o clima estava pesado por lá. Pois é, né? Hoje São já Paulo... tem crítica também, porque ele estava para cá e não estava para lá. A vida de política é dura. O sujeito está aqui numa homenagem programada há anos, né? E, de repente, estava toda a família do Zé Bonifácio aqui. E aí, enfim, não dava para estar em São Paulo. E em São Paulo, a confusão armada lá com a história da passagem de ônibus. Humberto Chalub. Bom dia a todos, bom dia, deputado. A presença do governador, na verdade, ela tem se intensificado na Baixada Santista, até por força que nós estamos aí em vias de um processo eleitoral. Eu penso que a Baixada Santista, a região do litoral como um todo, durante muitos anos foi preterida em relação ao interior de São Paulo. Quem percorre o interior de São Paulo nota que em relação a gente pode citar aí as 3 últimas décadas, né? O investimento do governo do estado se deu de forma maciça, a gente vê o desenvolvimento que se deu no interior e a Baixada sempre foi preterida. E hoje nós assistimos a alguns problemas graves na Baixada, até por força de falta de planejamento, principalmente na questão do transporte, que a gente está enfrentando um problema, quer dizer, metropolitano, né? Agora que se estuda a questão do VLT como uma solução. Se estuda não. Agora a obra já está efetivamente sendo feita, né? Está sendo feita. Esperamos até que na sua primeira fase, né? Na sua primeira fase, né? Temos a questão do porto, que é extremamente importante, Márcio. E você, como deputado, participou, inclusive, durante um período aí, atuou junto ao governo Dilma. Essa questão do porto, como é que você vê hoje esses investimentos que estão sendo feitos aí em detrimento da infraestrutura que falta? Você acredita que, por exemplo, vai ser possível realmente a Baixada contar com os investimentos necessários para a gente poder solucionar essa parte importante que é de infraestrutura, de chegada ao porto? E de logística, né? Vamos assim, talvez, como dizia a doutora Arraes, vamos de cima para baixo, né? A presidente da República é uma mulher honrada, uma mulher decente, que, enfim, tem uma história bonita de vida, séria, mas que, claro, não tinha muita noção de como conviver com política. E assim que chegou ao governo, ela fez lá as concessões com o número de ministério, etc., para acomodar todas as situações que dava, PT, não sei quem, aquelas várias correntes, os outros partidos, enfim, e achou que aquilo ali era o suficiente para poder tocar o governo. Mas ela não tem o molejo suficiente para entender que isso só não vai restar, porque ela é uma pessoa centralizadora, é da índole dela centralizar as decisões, porque ela era, na verdade, uma gerente. E às vezes a pessoa é uma excelente gerente, mas não serve para ser o presidente da empresa. Sim. São características diferentes. Às vezes a pessoa é muito capacitada para uma coisa, mas não serve para outra, né? E ela, então, tem, já há algum tempo, cada vez que ela vai passando o tempo, ela vai reforçando uma característica de ouvir menos todo mundo. O presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, como eram pessoas mais experientes na vida pública, eles ouviam muito. O Fernando Henrique era um moço culto, etc., mas, assim, tinha muito boa assessoria, gente do lado, enfim. E o presidente Lula, um homem muito inteligente do ponto de vista emocional, né? Quer dizer, um craque, que soube ouvir pessoas que entendiam de assuntos importantes. Estou dizendo tudo isso para entender, chegar na história daqui do Porto. A presidente Dilma, ao contrário, como ela não tem muita segurança dos companheiros que estão com ela, né? Ela, então, toma as decisões muito isoladamente. Houve 1 ou 2 pessoas, que a gente não sabe nem quem são, e, de verdade, às vezes, toma as decisões. Nesse assunto portuário, ela errou gravemente, porque ela ouviu pouquíssimas pessoas que deram a ela uma visão distorcida, que nós aqui na Baixada
temos a obrigação de esclarecer, porque nós estamos ao lado... O senhor não tentou orientá-la de alguma forma, se Ela não aproximar? ouve, Chico, ela não, por exemplo, com o presidente Lula, eu fiz com ele, ao longo de 4 anos que fui deputado, talvez umas 30, 40 reuniões, né? Eu era líder de uma bancada com 78 deputados. Ele se reunia semanalmente com os líderes da sua base de governo. A presidente Dilma está lá há 2 anos e meio, né? Ela nunca se reuniu com nenhum parlamentar, né? É da característica dela. Ela não tem... Eu estou dizendo isso por uma razão, quer dizer, o Porto de Santos, por exemplo, o sistema portuário brasileiro, tem graves problemas de logística para chegar no porto e para sair do porto, claro. Mas não o porto. O Porto de Santos é um dos portos mais modernos do país e um dos melhores do mundo em eficiência. O sistema de containers dos terminais de Santos hoje é equiparado a qualquer outro porto do mundo. Eu tive em vários portos. E eu posso garantir que vários desses terminais aqui hoje são de ponta em termos de produção. O próximo problema é que o Porto de Santos não tem característica para receber safra de granel, porque é um porto apertado, foi feito há muitos anos atrás, num tempo em que não havia retroáreas. De maneira que quando você tem essas safras grandes, de soja, de milho, etc., eles, claro, é um lugar que não deveria isso subir, ir de Tocantins, ir para o Pará, para outro lugar, enfim. E não foi feita a infraestrutura necessária. Agora, o senhor se sentiu, de certa forma, aí, desprestigiado na medida em que o seu partido teve a opção de fazer a nomeação do secretário do Esporte. Sim. E, naturalmente, a pessoa mais indicada nesse caso seria o senhor, tendo em vista toda a experiência o próprio ministro, e ser da região, né? E isso talvez tenha sido aí uma suposição minha que eu estou colocando aqui, a razão do senhor ter aceitado assumir a Secretaria de Turismo do Estado, por exemplo? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Quer dizer, o meu partido havia me indicado para o Ministério, a presidente Dilma, na única reunião que fez conosco, disse, olha, nós precisamos ter um ministro que seja de Pernambuco para prestigiar o governador Eduardo, que é o presidente do nosso partido, mas eu gostaria que o outro ministro fosse do Ceará. Eu não podia ir mudar para o Ceará. Então, enfim, acabou escolhendo uma outra pessoa, que era um prefeito, um homem honrado também, um prefeito de Sobral, mas que Sobral não tem porto, né? Então, naturalmente, não tinha muita convivência com o tema. É um homem inteligente, foi para lá, está se virando, mas até então o assunto não ia ter grandes medidas na área portuária, a não ser, por exemplo, o porto, a eficiência das companhias docas deu um salto violento. A Companhia Docas de Santos pagou pelo 3º ano agora produtividade e para todos os acionistas, pelo 3º ano deu lucro, ano passado, 100 e poucos milhões de reais, dividido, e o próprio governo recebeu lucro pela gestão da Codesp, né? Que era uma coisa que não acontecia desde a formação da Codesp. Agora, o ministro estava lá no canto direitinho, de repente a presidente teve a ideia, vamos fazer uma nova medida provisória, criar um novo marco regulatório para esse setor. Só que, de verdade, esse é um tipo de tema que você não deve fazer por medida provisória. Deveria fazer ouvindo as partes, porque tem diversas nuances diferentes. Ela resolveu fazer medida provisória, a gente não tem acesso, eu disse ao ministro, fui com o ministro pessoalmente 2 vezes, falei, ministro, o senhor está redigindo uma medida provisória sobre esse assunto? Ele falou, olha, eu não posso falar para você porque o governo pediu sigilo no tema. Eu falei, ministro, veja, vai ter problema. Eu acho que os senhores deveriam ouvir outras pessoas. O Congresso não foi consultado, as lideranças não foram consultadas, ninguém, simplesmente... Não, como ela fez com as elétricas, como ela fez com os portos, como ela fez com os aeroportos. Quer dizer, ela é bem intencionada, compreende? O problema é que ela erra. É como se você, bem intencionado, corresse para um prédio e errasse o prédio. Aí tanto faz o andar onde vai parar, porque de verdade você errou o prédio. Ela errou o formato. E aí, nós ainda não percebemos, mas na economia já se percebe com clareza um agravamento de uma crise econômica. O Brasil começa a embicar numa situação perigosa, inflação para cima, produção para baixo, a dona de casa, as pessoas percebendo que estão comprando menos todos os meses, aí agrava com a crise política porque ela não tem jeito de conversar, ao invés dela abrir a conversa, ela vai cada vez estreitar mais. Então, assim, um futuro curto, nós vamos ter problemas. Deputado, este cenário que o senhor acaba de nos apresentar,
em relação ao governo federal, quer dizer, inflação subindo, produção caindo, o processo de desindustrialização, enfim. A crise que se avizinha, que está chegando, preocupando a todos, já afeta a popularidade da presidente Dilma, cuja popularidade caiu e caiu consideravelmente. Hoje, embora ela ainda vencesse uma eleição, uma pesquisa, mas a curva vai para baixo. Mas a tendência é de que a situação pelo menos vá para o segundo turno. O senhor acha que isso fortalece a disposição do governador de Pernambuco, do PSB, do seu partido, o governador Eduardo Campos, fortalece a intenção dele de ser candidato à presidência? Ele será candidato à presidência da República? Na minha opinião, sim. Ele tem dito várias vezes o seguinte: olha, eu falei com a presidente no começo do ano, alertei a ela que ela precisava ouvir mais as pessoas, ouvir os governadores, falei com o presidente Lula que ela se isolou cada vez mais, ninguém consegue falar com ela. E acho que ela deveria tentar mudar, fazer um grande pacto, inclusive com a oposição, em cima de uma pauta de reforma séria da Previdência, de reforma séria de alguns grandes conceitos nacionais, que você só consegue se houver um pacto com a oposição, claro, inclusive. Claro. E disse a ela, olha, a senhora tem que ganhar 2013, foi a expressão que ele usou, a senhora tem que ganhar 2013 para que a senhora iniba uma candidatura de um aliado como eu. Porque o PSB é aliado da presidente. Nós não queremos o mal do país e muito menos dela. Nós queremos que ela vá muito bem. Agora, se ela não for bem, não há outra alternativa a não ter uma candidatura, porque nós não concordamos com o formato que está sendo usado. Esse formato de, por exemplo, ela durante um tempo embicou o juro para baixo, influenciou no Banco Central para que jogasse o juro para baixo. Durante um tempo ela influenciou. Quando ela viu que começou a perder a mão na história da inflação, agora ela falou, não, agora é o Banco Central que se vira. Aí ele voltaram a subir. A sensação que dá é de insegurança. Os investidores começam a tirar o seu recurso, começam a colocar... Por exemplo, não é normal. O Brasil hoje está perdendo para o Peru, para Chile, para Bolívia, quer dizer, para vários países aqui da nossa região, nós estamos começando a perder espaços importantes de investimentos. E tudo isso vindo muito rápido. Porque há 6, 7 meses atrás eu estava aqui não nesse programa, mas eu estava aqui nas televisões da Baixada dizendo o seguinte, olha, nós estamos vivendo um momento especial, muito bom, as coisas pareciam muito boas, um boom imobiliário, pré-sal, etc. Mas na economia esses movimentos também são rápidos. 2 ou 3 movimentos, por exemplo, todo o pré-sal, que a gente anunciou, etc., os americanos, junto com um grupo de pessoas, descobriu uma alternativa ao petróleo, que é o xisto. E dessa alternativa transformou em inviável economicamente a exploração do pré-sal. Veja, era uma coisa imprevisível naquela época, sim, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Então, essas mudanças são rápidas. É preciso ter, portanto, apoio político para alterar. Portanto, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Eduardo será candidato, porque eu não vejo perspectiva dela poder mudar isso. Ela teria que mudar a si própria. Ela teria que falar, olha, de fato, eu tenho um jeito, todo mundo respeita, assim, ela demonstra ser uma pessoa séria, mas todo mundo está se sentindo acuado. Não é normal uma presidente que tem 400 e poucos votos a favor da base do governo no Congresso, não consegue passar as coisas porque todo mundo é brigado com ela. Ah, mas os deputados querem as verbas, querem dinheiro. Não é só isso, entendeu? Não é só isso. Todo mundo sabe que quando o presidente tem jeito, ele leva fácil o Congresso. Eu acho que nunca nenhum presidente teve tanto apoio de base, aliás, de tantos deputados como a presidente Dilma, né? 400 e quase 400. Com esse número, não, em especial no Senado. Em especial no Senado. Um número expressivo. Ela vai... A tendência, né? Ela começou a ter agora uma obstrução grave do PMDB, que é o maior partido da base, porque justamente na MP dos Portos se sentiu desprestigiado, né, por alterações que haviam sido promovidas. Ela combinou com as pessoas e depois vetou o que ela havia combinado. Para algumas áreas desse assunto do Porto, claro, foram favorecidas. Algumas empresas privadas foram favorecidas, mas o Porto Público, em especial quem é de Santos, foi altamente prejudicado. No quadro atual, em 10 ou 15 anos, toda a estrutura que vocês conhecem aqui do Porto de Santos vai desaparecer ou vai ser sucateada, compreendeu? Não é uma coisa rápida, mas é uma coisa que acontecerá. É que a gente acha que nesse meio tempo pode acontecer outra mudança de lei. Deputado, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltaremos em seguida.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Atenção universitários, faça já sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 34 cursos de graduação, tecnológicos e ensino à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino, o seu passaporte para o mercado de trabalho com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/transferências. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Restaurante Portal do Embaré. Cardápio variado com pratos balanceados e o melhor da comida mineira. Pratos executivos e self-service tradicional. Sistema de marmitas com pacote para empresas. Você monta o cardápio semanal entre 25 opções de pratos. Experimente nossa deliciosa feijoada toda quarta e sábado. E agora também espetinhos à la carte para variar o seu almoço. Restaurante Portal do Embaré, Avenida Senador Dantas, 401. Fone 3326-2455. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 14 de junho. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo o deputado federal e presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França. Deputado, no bloco anterior conversamos muito sobre economia, sobre o governo federal. Eu queria passar um pouquinho agora para o governo do estado. E o seu nome é cogitado, é lembrado por todos os jornais, enfim, como o futuro candidato a vice-governador do governador Geraldo Alckmin na reeleição do ano que vem. O senhor está disposto mesmo a deixar a Câmara Federal e disputar a vice-governança em dobradinha com o governador Geraldo Alckmin? Veja, o governador Geraldo foi muito gentil. Você se lembra que na última eleição meu partido não apoiou o governador, né? Nós tínhamos candidato próprio, que foi o Paulo Scaff, que hoje está no PMDB. Mas o Paulo saiu candidato conosco. E acabou a eleição, depois dessa situação que mencionamos há pouco, o governador havia convidado, através dos seus secretários, que são meus colegas deputados em Brasília, que eu fizesse parte do governo. Aliás, eu não, o partido, né? Sim. E eu, então, pedi autorização para a nacional do meu partido se eu podia vir para cá. E eu disse, olha, na medida que nós não vamos para o governo, eu não vou para o governo, embora eu vá torcer que vai dar certo, etc., se der errado no governo, o Eduardo acabará sendo candidato a presidente. Para ser candidato a presidente, ele enfrentará, possivelmente no primeiro turno, o Aécio, que será o candidato do PSDB. Claro. O Aécio vem de Minas, certamente é um estado muito maior do que Pernambuco. Já sairá de Minas com muito mais votos do que Eduardo sairá de Pernambuco. Mas, como Eduardo tem muita influência no Nordeste, a votação será equilibrada. Porque o Brasil é assim, 36 milhões de eleitores no Nordeste, 25 Rio e Minas, 30 no resto do país e 35 em São Paulo. É esse o quadro. Então, eles empatarão mais ou menos os dois e virão mais ou menos empatados. Então, na minha visão, a eleição virá para São Paulo e São Paulo decidirá. Teoricamente, o Aécio deveria ganhar aqui, com uma certa folga, já que o PSDB governa o Estado. Mas eu sentia no PSDB de São Paulo uma certa, não muito entusiasmo pelo Aécio. Resistência ao Aécio. Serra, o próprio governador, enfim. Quando os dois candidatos, o Serra e o Alckmin, foram candidatos a presidente, o Aécio meio que lavou as mãos em Minas, os dois perderam feio na eleição contra o PT. Então eu pensei, se de repente eu for conviver ali, a gente pode encontrar um espaço para que Eduardo também entre. E assim tem sido dado. Eu disse ao governador Geraldo que se eu pretendo, nosso partido não decidiu, mas se dependendo da minha opinião, nós pretendemos ir com o governador aqui em São Paulo, porque nós estamos no governo dele,
Eu acho que ele faz um governo com boa avaliação. Tem, naturalmente, os desgastes de estar há vários anos no governo, mas e o contraponto a ele é sempre uma candidatura petista, que são os dois grandes partidos, né? Então, eu penso que ele é uma pessoa com boa chance de se reeleger. E nessas condições, eu disse a ele que a nossa condição era que ele abrisse a possibilidade do Eduardo de ter um apoio que a gente chama de palanque duplo, ou seja, que tivesse o Aécio, mas que tivesse o Eduardo. Até porque, para o Aécio, se o Aécio pretende ganhar a eleição, ele sabe que é muito importante uma candidatura do Eduardo. Então é preciso animar também o Eduardo. Eu disse que a possibilidade de um palanque duplo em São Paulo animava o Eduardo. E aí é nesse ponto que nós estamos. Quer dizer, então, nós não conversamos nunca em vice-governador. O que eu disse é o seguinte, fica muito mais fácil você abrir o palanque duplo se você estiver na chapa majoritária. A chapa majoritária é composta por um governador, um vice e um senador. Mas também depende também, aí no caso do PSB também, tem uma estreita ligação do governo Dilma somente pelos representantes do Ceará, né? O governador do Ceará, é isso? O Ciro Gomes, principalmente. Quer dizer, que está fazendo um pouco de força para resistindo à candidatura do governador Eduardo Campos. Claro. Mas sabe, quem conhece o partido, né? Estou há muitos anos no partido, e a nossa composição partidária, ela tem um congresso que decide isso lá na frente, em junho do ano que vem, maio do ano que vem, que é composta por uns 600 e poucas pessoas. Nesta composição dos 600, cada estado tem um peso. Mas como é que ficaria, E o peso de São Paulo, só para você entender, o peso de São Paulo, nesse ponto, São Paulo pesa 32% desse todo. Quer dizer, só São Paulo é 1/3 da decisão do país, né? Mas como é que ficaria, por exemplo? Então nós teríamos o Aécio Neves como candidato do PSDB, que já está fixado, e teríamos o Eduardo Campos como candidato do PSB em nível federal. Eu não fixaria ainda o Aécio como candidato. Mas eu, claro, no quadro hoje em dia o quadro é esse. No quadro é esse. Agora, e se tratando de uma união do PSB e o PSDB em São Paulo, aí o governador Geraldo fará campanha para o Aécio e eu farei campanha para o Eduardo. E nós estaremos juntos fazendo campanha aqui em São Paulo. Mas já há possibilidade de uma união no primeiro turno, por exemplo, entre Aécio e Eduardo Campos? Eu acho pouco provável, mas eu não descarto por uma razão. O Aécio tem uma tradição de disputas tranquilas. Ele não é muito chegado em disputas difíceis, compreendeu? Assim é o histórico dele. E boa parte dos partidos que estavam com o Aécio estão migrando para o Eduardo. Se migrarem todos, eu tenho um pouco de dúvida se o Aécio se mantém até o final, porque a eleição em Minas é uma eleição muito perigosa. O Aécio tem chance de perder. Hoje, as pesquisas em Minas, diferente aqui de São Paulo, o candidato do PT em Minas está bem na frente dos candidatos que o Aécio aponta. Exceto se for um candidato nosso, que é o prefeito da capital. E ele não vai lançar o nosso. Então, de verdade, assim, a situação em Minas é diferente. Ou seja, ele corre o risco de perder a eleição brasileira e perder Minas. E alguns acham que ele poderia, então, falar, bom, então eu acho melhor ser candidato em Minas. Entendeu? É isso. Deputado, não há risco de duas candidaturas, você transformar o primeiro em segundo turno, não é um risco, por exemplo, para o PSB? Não é importante uma terceira candidatura, uma quarta candidatura, para garantir o segundo turno? Claro, em especial em Minas. Por exemplo, Minas são 15 milhões, 14 milhões de eleitores. Pois é. O Aécio terá hoje lá em Minas 70% dos votos, 75% dos votos. Então, esses votos jamais seriam do Eduardo, por exemplo, compreende? Quer dizer, então, mas poderiam ser da presidente Dilma, de repente. Poderiam ser da presidente Dilma. Se eventualmente o Aécio for candidato, ele consolidará os votos. E no segundo turno, na nossa visão, é mais fácil o voto do Aécio migrar para o Eduardo do que migrar para a Dilma, na nossa visão. Já no Nordeste, onde o Eduardo é forte, se o Eduardo não for candidato, por algum motivo, o voto migra mais para a Dilma do que migra para o Aécio. É uma tendência, né? Então, o senhor acha que se houver um segundo turno entre a presidente Dilma e o senador Aécio, provavelmente a presidente se reelege? Eu acho que sim. Se for um embate entre a presidente Dilma e o governador Eduardo Campos, então eu só acho que nesse embate o governador Eduardo Campos tem mais chance. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a experiência que eu estou falando é a análise de 99 entre 100 analistas políticos do Brasil. Se perguntar para 100 pessoas que mexem com política... Mas isso às vezes não vale muito, né, deputado? Não vale, claro, né? Claro. Se valesse, eu não havia perdido em São Vicente, claro. Então, quer dizer, Agora, em São Paulo, Alckmin e Márcio França, essa dobrada é imbatível? Não, também não é, do mesmo jeito. O PT é um partido consolidado, ganhou a Prefeitura de São Paulo, tem no eixo da Grande São Paulo uma força muito grande, no ABC, enfim. Vai depender muito da escolha do candidato ao governador. Eles devem vir com um rapaz novo,
um jovem, ou é o Padilha, o Cardoso, ou Zé Eduardo, o ministro da Justiça. Ou até o Manteiga. Enfim, quer dizer, eu acho todas opções boas, mas de verdade não tem ninguém... Presidente Lula? Certamente seria o mais forte, Mas ainda assim, quando eu dizia em Brasília, para os deputados, colegas, né? Porque eles falavam, olha, se o Lula voltar, se for governador em São Paulo, aí é lavada. Digo, cuidado que São Paulo não é bem assim. Tem um antipetismo forte também no interior de São Paulo, etc. A pesquisa da Datafolha mostrou isso. Mostra, né? Por exemplo, o Paulo Scaff, que foi candidato do seu partido, seria agora do PMDB, foi segundo colocado com 16% de intenções de voto. Sem ser... E o Gilberto Kassab com 9% como terceiro colocado. À frente dos candidatos do PT. O que eu acho que pode acontecer em São Paulo, e anotem aí, depois vocês vão dizer que foi a primeira vez que foi falado isso, e vai ser hoje aqui, é o PT não ter candidato em São Paulo e vir apoiar o Scaff para governador, indicando um vice, e aí uma jogada diferente, invertendo a bola, que é o que hoje no PT em Brasília alguns já estão falando. E colocar o Scaff, que é uma alternativa mais à direita, mais conservadora, mas eles sabem que para ganhar do governador Geraldo teria que inventar uma coisa nova, né? O Lula é muito habilidoso, foi assim que ele fez com o caso do Haddad. Agora, deputado, o senhor, na qualidade de presidente estadual do PSB, tem feito um trabalho aí de bastidores, sim, de aproximação do governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, aos empresários de São Paulo. É verdade. Até porque o Eduardo Campos, sendo do Nordeste, ele nunca teve muita exposição aqui em São Paulo, o trabalho dele não aparece muito. É verdade. E isso já tem feito algumas articulações, tem conduzido a esse trabalho. Qual é a sua opinião? Como é que está a aceitação do nome do Eduardo Campos em relação ao empresariado de São Paulo? Eu acho que dos grandes empresários de São Paulo, né, sei lá, 100, 200 pessoas, daquelas que a gente já teve contato, assim, os que têm contato com Pernambuco, com o desenvolvimento de Pernambuco, porque é só você... É uma pena a gente não ter ainda a divulgação disso, mas na hora certa vai aparecer, não é? Se você for ao lado de Recife, é impressionante a situação de Suape, o Porto de Suape, a refinaria. Estão sendo erguidas ao mesmo tempo 200 novas indústrias juntas, com toda a infraestrutura. Mas aí o PT atribui isso ao apoio do governo federal. Mas teve apoio do governo federal. Isso não é... A gente reconhece isso. Mas eu digo, você tem que ter um gestor habilidoso que consiga o apoio do governo federal. Isso é que se marca na gestão do Eduardo. Quer dizer, você sobrevoa a Suape e você tem a sensação que está em outro país. Não há em nenhum outro estado do país algum lugar parecido com isso. É só você entrar na internet, entre para ver de cima o vídeo de Suape e você vai entender o que eu estou falando. Você se sente em outro país, assim como se tivesse uma grande explosão econômica positiva. O que eu quero dizer é o seguinte... Ele adotou em Pernambuco um modelo puxado por um paulista. Foi, na verdade, por um gaúcho que está em São Paulo, que é o Gerdau. O Gerdau é um empresário, um grande empresário, que depois de um tempo cansado de colocar seu dinheiro privado, disse o seguinte, olha, eu não consigo mais ganhar dinheiro no Brasil se os poderes públicos não melhorarem. E implantou um modelo chamado Brasil Competitivo, sim, e ele oferecia isso para as prefeituras, para o governo do estado, enfim. Eduardo, jovem, ganhou a eleição, 40 e poucos anos, 44 anos, trouxe esse modelo, vários rapazes da GV, e implantou esse modelo em Pernambuco. Hoje, em Pernambuco, 4 áreas importantes, segurança pública, saúde, serviço social e transporte, se não me engano, são áreas que todas as remunerações são variáveis dos servidores públicos. Então, um policial militar em Pernambuco, ele ganha um X e a maior parte da remuneração é variável de acordo com as metas que ele tem que atingir. E essa meta está incorporada no serviço público. E é impressionante, porque você anda no Brasil, não existe esse método em vários lugares. Então chamou a atenção de empresários que vão lá, porque nas empresas o modelo que funciona é esse, onde a pessoa se sente estimulada a ter melhores resultados. E aí os índices de Pernambuco subiram bastante. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho dúvida que a maior parte dos empresários de São Paulo hoje já apoia o Eduardo. Os que conhecem, claro. Agora, há um grupo que você ainda tem um resquício da história do Aécio, que é um candidato, ele é um jovem também, o Aécio, bem sucedido, foi um bom governador de Minas Gerais. O choque de gestão em Minas Gerais também teve é uma coisa que teve impacto, mas eu acho que o Aécio é um rapaz, é um moço, sem o mesmo foco, compreendeu? Ele não tem o mesmo foco. A sensação que dá, quando você vê no vídeo a fala dos dois, você fala, eu sinto que tem um foco, que tem um... É como você usou a expressão há pouco. Quem ouve o Eduardo
tem essa sensação. Claro que, se você falar hoje isso, parece uma coisa de gente apaixonada por um tema maluco. Sim. Mas como a gente aprende a viver com política, você tem a obrigação de perceber quem tem mais vocação ou menos vocação. Eu acho que, nesse caso, o Eduardo impactará melhor do que impacta o Aécio. Agora, deputado, também existe a vaga para o Senado da República, numa eventual aliança PSDB-PSB. Também já passou pelas suas cogitações, enfim, há rumores, há comentários de que o senhor poderia disputar o Senado da República ao invés da vice-governança. Procede isso? Posso. Veja, na verdade, eu estou disposto a qualquer coisa para viabilizar a candidatura do Eduardo, né? Se não houver a chance do governador abrir a chapa do ponto de vista de permitir o duplo palanque, poderá nos obrigar a ter uma candidatura própria. E eu também não teria nenhum problema. A ex-deputada Luísa Nandina? Ela não se dispõe mais a ser candidata. A Luísa está com 76 anos, 75, está muito empenhada na eleição do Eduardo, mas ela não se dispõe mais a ser candidata num cargo majoritário. Mas eu me disponho. Eu sou candidato a governador sem nenhum problema. Eu sei que eu não tenho condições hoje de ganhar uma eleição de governador, mas se você também não ajoelhar e rezar, você não fala com Deus. Quer dizer, é preciso também correr riscos, não é? Agora, eu tenho a impressão que a engenharia pode acontecer desse formato. É bom para, como diria o russomano, é bom para ambas as partes, não é? Quer dizer, para o governador é bom porque é um perfil mais de esquerda, que aqui em São Paulo as coligações do PSDB sempre foram mais à direita, com o DEM, PTB e tal. E é bom para nós porque abre um palanque de um homem extremamente trabalhador. O governador Geraldo é um exemplo de ética e de trabalho. Eu convivi com ele 1 ano e pouco na secretaria e agora assisto. É impressionante. O governador trabalha de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem carnaval. Essa mesma batida, que parece uma coisa meio simples, mas não é simples. Você, todo final de semana, vai para uma cidade pequena, inaugura uma obra, não sei o quê. É uma presença muito maciça. O que você tem sensação aqui na Baixada, todas as cidades do interior têm a mesma sensação, que ele vai muito nessa cidade. Mas não se vê tanto na capital, tanto que a pesquisa do Datafolha mostra que o pior índice do governador é exatamente na capital. Mas a segurança aí me parece que é decisiva nesse aspecto. Claro. E a segurança, a gente está vendo, assistindo por esses momentos agora aí da situação... Movimento Passe Livre, que é um negócio que alguma coisa você consegue dar jeito, mas tem coisa que você não consegue dar jeito. Por exemplo, os meninos que vão fazer um protesto, e estão lá no protesto, super correto, legítimo. A gente brigou muito para que tivéssemos o direito de fazer protesto, claro. Agora, do nada, o sujeito pega e joga uma pedra numa vidraça, ou joga uma pedra num carro, etc. É uma violência atávita, é um negócio que você não consegue... E aí você percebe que pode ser um sujeito de classe média, às vezes que nem usa o transporte coletivo, não é? Porque o trabalhador hoje, de maneira geral, ele está protegido pelo Vale Transporte. Eles vão recolher 6% do seu salário e seja lá qual for o preço da tarifa. Né? Agora, o que atinge basicamente são os estudantes. O estudante, embora pague meia passagem, a meia passagem, se ela for mais cara, ele é atingido. Então, eu digo o seguinte, a violência ainda é o principal problema do governo que eu falo, todos os governos, né, das grandes cidades, mas eu sinto que tem um pouco assim de uma falta de espiritualidade nas pessoas, de convivência familiar, sei lá, porque tem coisas que não parecem comum. O sujeito vai num dentista e toca fogo depois num dentista, não é uma coisa que não... Crueldade. Parece que não é uma coisa lógica, né? É verdade. Deputado, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas só lembrando que ao mesmo tempo que o PSB se aproxima do PSDB, o PT se aproxima do PSD de Gilberto Kassab. Um intervalinho e voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.
No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 14 de junho, e hoje nós estamos recebendo o deputado federal e presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França. Paula, temos uma pergunta de um telespectador. Isso, Chico, é o Marcelo, da Vila Margarida de São Vicente. Ele faz 2 perguntas, na verdade. Como que o senhor, Márcio, como o senhor avalia o governo Billy e também como deputado pode ajudar na nossa cidade, na região de São Vicente, na nossa região? Está trazendo recursos para São Vicente? Estamos trazendo bastante. Tem 67 convênios na prefeitura que foram recursos trazidos por mim, desde o governo do Tércio. Desse ano também tem novos recursos, né? Eu acho que, acabei de elogiar agora aqui no Facebook, uma iniciativa da prefeitura hoje de fazer um festival na praia, enfim, acho que ele é um moço que naturalmente, eu acho, né, não havia... Como eu dizia na campanha, não tinha se preparado para ser o prefeito. Né? É uma tarefa dura. E ficou um pouco assustado com o padrão financeiro de São Vicente, que é sempre muito difícil. Quando eu ganhei a eleição foi assim, quando ele ganhou a eleição foi assim. Então, achou que por bem fazer o início do governo meio panfletário para trás, sobre as dívidas. A dívida o outro deixou, e quando ele sair, ele vai deixar também. Né? Porque São Vicente não fecha as contas, não tem como fechar. A demanda é maior do que o que se arrecada na cidade. Mas tomou algumas iniciativas corretas de contenção de gastos, manteve a mesma equipe praticamente do governo anterior. Foi um erro na minha visão, porque esse mesmo grupo, de certa forma, quando a população votou nele, pensou numa alteração, numa mudança. Sim. E não na mesma equipe. O secretário da Fazenda era o mesmo secretário da Fazenda, o secretário não sei o quê, quer dizer, o grupo, praticamente o mesmo grupo. E está tentando encontrar um caminho. Como é cedo ainda, eu acho que não vale uma crítica contundente. Você tem que deixar a pessoa ter sua chance lá de fazer o seu governo. E eu procurei, nesse período, criticar o mínimo possível, né? Porque eu já passei por lá e eu sei que é difícil. Né? A pessoa, ele está falando que não dorme e tal, é assim mesmo, não dorme mesmo, porque você vê aquela angústia de chegar ao final do mês, o dinheiro não dá, e a folha de pagamento, etc, etc. Né? Enfim. Vamos ver se vai. Eu, com relação à cidade, eu me coloquei à disposição. Agora, houve um incêndio no Médico 70. Sim. Então, ele falou que ia procurar outros deputados para arrumar dinheiro, para ver se me provocava, né? Então, eu trouxe o responsável de Brasília para cá, né? Foi ao local do Médico 70, liberou em 15 dias o valor de R$1 milhão, e isso vem todos os meses para poder sair um aluguel social até que as pessoas possam ir para uma nova residência. Arrumei com o CDHU, com o secretário Silvio Torres, que casas que tinham sido comprometidas com o CDHU pudessem passar para eles, para essas pessoas do incêndio. Então, é o suficiente para poder passar essas pessoas. Então, mais uma vez, estou me colocando à disposição. Acho que a gente tem que estar acima das divergências. Lógico, né? Quer dizer, lógico. Acho que nesse momento... São Vicente está acima de tudo claro, isso. Claro. E se puder, não é como eu disse, acabei de fazer o elogio aqui, agora, o que está certo, agora,
eu acho, né, que ele deveria olhar para frente, né? Olhar para trás não vai ajudar muito, porque no fundo a população tem uma certa paciência nos primeiros 2, 3 meses. Depois de 6 meses o cara fala, olha, meu amigo, mas você está aí há 6 meses também, né? Veja bem, se ele fosse uma pessoa novinha, que não sabia de nada, caiu de gaiato ali no navio, mas ele já havia sido secretário do outro prefeito durante 7 anos. Foi vereador durante 20 anos, 15 anos. Então não dá para dizer que não sabia como eram as condições da prefeitura, até porque hoje as contas públicas são na internet, qualquer um pode abrir lá e olhar, não é? É preciso dar um tempo ainda para que ele se afirme e torcer para que a cidade possa, enfim, continuar seu caminho. Agora, deputado, a eleição de São Vicente realmente foi talvez a mais emblemática que nós tivemos aqui na região, até no contexto brasileiro, né? Foi, quer dizer, o inesperado acontecer realmente. Qual a lição que o senhor aprendeu desse processo? Porque todos, assim, existia um consenso que o seu filho Caio, ele ia ganhar tranquilamente, até por força do seu nome e o trabalho que o senhor tinha, o histórico que o senhor tinha na cidade. O senhor pode dizer se houve um aprendizado desse processo e qual a lição que o senhor acha que o senhor abstraiu disso? Você aprende mais nas derrotas do que nas vitórias, né? Porque nas vitórias você acha que está sempre certo, né? Nas derrotas você percebe que nem tudo está certo. Havia no governo, no nosso governo, quer dizer, no governo que... Quando eu elegi o Tércio, ajudei a eleger o Tércio foi eleito com 84% dos votos. Ele foi prefeito 4 anos e ele se reelegeu com a sua força por 72%. Então, de verdade, ele não era uma pessoa rejeitada na cidade, como querem passar, né? Ele teve um problema grave financeiro no último ano, que está se agravando agora. Porque os municípios estão recebendo esse ano, não é ele. Veja Cubatão, uma cidade rica com problema financeiro, não é? Os municípios estão recebendo esse ano menos em recursos repassados do que recebiam há 2 anos atrás. Isso quebra, porque a prefeitura não tem condição. Se a pessoa errar 2, 3 números ali num reajuste de servidor, num gasto a mais, etc., como agora a prefeitura de São Vicente fez em contratar o lixo quase 20% mais caro do que era antigamente, na hora você não percebe, mas com o tempo é o dragão de Komodo. Vai lá na frente e a mordida vai doer lá na frente. Então, ele, de verdade, assim, o final do governo estava com muitos problemas financeiros. E acho que a população, que eu acho que pode se repetir nessa eleição agora presidencial, às vezes quer experimentar uma novidade. Então, acho que a pessoa fala, olha, mas tudo bem, você tem lá a sua oportunidade, eu acho que você foi um bom prefeito, etc., mas vamos dar uma chance para outro, enfim. E ele teve um grande mérito, que foi ter a coragem, né, de se candidatar quase que sozinho, praticamente. Né, e aí, depois que ele ganhou, naturalmente todo mundo pula para o barco de novo. Mas ele ganhou sozinho a eleição. Né? Então ele tem todo o mérito da coragem, da disposição. Você acha que comprometeu a carreira política do Caio? Não, acho que o Caio é muito novo. A vantagem, como a doutora Reis dizia, que a idade é o único mal que certamente o tempo conserta. Porque com a idade o tempo conserta. Quer dizer, o Caio com 24 anos, né, teve 80 mil votos. Eu levei 40 anos para ter 80 mil votos. Né? Quer dizer, é um mérito. A pessoa tão jovem está tendo a sua oportunidade, assessorando na Assembleia, com vários deputados, convivendo com o Estado todo. É um menino simples, quase que ele hoje é mais unanimidade do que eu. As pessoas gostam, acho que mais assim, porque ele é mais doce, né? Então, acho que eu tenho certeza que terá uma carreira e gosta de política. Ele vai ser candidato agora na próxima eleição? Eu não tenho essa convicção, porque ele terá que decidir, a decisão é dele. Mas eu acho que a eventual candidatura da gente inibe uma candidatura dele, compreende? A minha candidatura inibe a candidatura dele. Para não parecer de novo, o Márcio quer eleger a família, que não sei o quê e tal, porque muito teve isso. Quando nós optamos lá em São Vicente, meu voto no diretório foi favorável à eleição do Caio, foi para passar a sensação da pessoa seguinte, olha, é como se o Márcio estivesse lá. É como se o Márcio estivesse lá, porque um filho, às vezes, é mais do que você mesmo, né? Você faz por um filho mais do que você faz por você. Claro, né? Então, era a sensação que eu queria passar. Mas o adversário foi habilidoso e trouxe o inverso. Falou, olha, quer eleger o filho, a avó, o papagaio, o periquito, entendeu? Quer dizer, então passou uma sensação ao contrário e teve o mérito de fazer o conhecimento, né? Então, é bem verdade que na cidade de São Vicente, na ilha, nós ganhamos a eleição, nós perdemos no continente, na somatória perdemos. Né? Deputado, o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo, teríamos muito mais a conversar. Fica aqui desde já um convite para que o senhor retorne aqui ao Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu quero cumprimentá-lo, não é? Você, toda a produção, porque a gente estava com saudade de uma programação com esse padrão e com a sua
com o seu carisma importante de jornalismo para poder iniciar os programas. Muito obrigado, deputado. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Estaremos de volta na segunda-feira, 8 horas da manhã, pela Santa Cecília TV, ao vivo. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.